Seja bem-vindo ao Jornal Regional nesta quinta-feira, 3 de julho. Começamos por conhecer as capas dos principais jornais nacionais. E começamos com o Jornal de Notícias. O Jornal de Notícias faz manchete com cocaína escondida em bananas no Lidl. Descoberta por cliente em Valença, a droga foi também encontrada em lojas no Porto, Famalicão, Marco, Arrifana, Valongo e Amarante. Cadeia de supermercados surpreendida. Lemos ainda 237 quilos de coca importada de Espanha é proveniente da Colômbia. Destaque fotográfico do Jornal de Notícias vai para Sofia de Melo Breiner. Como um oásis branco era o meu dia, nele secretamente eu navegava, unicamente o vento me seguia. A poeta Sofia de Melo Breiner Anderson repousa finalmente no Panteão Nacional, onde faz companhia a Aquilino e Humberto Delgado. Destaque então no Jornal de Notícias para a transladação do corpo de Sofia de Melo Breiner para o Panteão Nacional. Vemos aqui também a imagem a preto e branco de Sofia de Melo Breiner com várias pessoas então aqui a assistir também a essa transladação. Lemos ainda na economia, PT arrastada na crise do GES, Banco de Portugal sossega clientes, o BES está sólido. Segurança salvaram casal, condecorados 3 polícias que balearam ex-marido ciumento. 1 milhão em IVA. 6 toques apanhados na rede de fraude fiscal com peixe e marisco. Destaque nas regiões vai para Guimarães. McDonald's despede bombeiro que comeu gelado com bolacha. Foi então convidado a rescindir contrato. Ainda destaque para acidentes na estrada no dia de ontem. Lemos sangue na estrada. Em Sátão, mãe morre, filha de 9 anos sobrevive a choque frontal em caminhão. Em Bragança, espanhol perde a vida em despiste contra um castanheiro. Em Tavira, acidente de Moto 4, vítima rapaz de 14 anos, irmão de 10 anos ferido com gravidade. Em Vila do Conde, 8 feridos, 2 graves, em choque entre 3 carros num cruzamento. Um dia sangrento, então, ontem nas estradas nacionais. Ainda destaque também no JN, pedreiro que matou idosa à pancada, apanhado dentro do avião. PJ deteve os 2 brasileiros suspeitos de cometer o crime da Penha de França, em Lisboa. Um deles estava prestes a fugir para o Brasil. Então a PJ aqui a capturar os 2 brasileiros suspeitos de terem assassinado uma idosa em Lisboa. Ainda, Oliver Torres já veste a camisola e também destaque para as férias de Mourinho e Ronaldo na Ilha de Grécia, em Mykonos. São então os destaques do Jornal de Notícias. Passamos agora para o Jornal Público. Jornal Público faz manchete com Guiné Equatorial acusada de tortura dias antes de entrar na CPLP. Empresário italiano foi preso em janeiro de 2013 depois de questionar a gestão de uma empresa criada com o filho do presidente Obiang. 3 organizações internacionais acompanham o caso. Ainda destaque fotográfico, Itália preside a UE, Renzi desafia a Europa a combater cansaço e resignação. Ainda na política, pagamento indevido de 26 milhões na função pública. A Inspeção Geral de Finanças encontra irregularidades no pagamento de salários, suplementos, trabalho extraordinário e benefícios a trabalhadores. Ainda também Portugal quer triplicar áreas marinhas protegidas. O Governo propõe aumentar zonas oceânicas sob estatuto de proteção para 400 mil quilómetros quadrados, 4 vezes a superfície do país. Ainda também vemos Pedro Passos Coelho, Estado da Nação, partidos sem compromissos à vista em véspera de Conselho de Estado. Ainda no destaque internacional, Sarkozy diz-se vítima de uma justiça instrumentalizada.
Suspeito de corrupção e de tráfico de influências, o ex-presidente aponta o dedo aos socialistas. Há uma vontade de me humilhar. Ainda Estados Unidos inspecionam gestão de Espírito Santo, Miami. Autoridades bancárias da Flórida querem averiguar se tem havido boa governação nas transações financeiras. Então, os destaques do Jornal Público. Passamos agora para o Jornal I. Jornal I faz destaque fotográfico com o Mundial do Brasil. A Holanda é campeã da descontração. Então vemos aqui alguns jogadores na praia no Rio de Janeiro. Ainda Metro de Lisboa, Ministério Público vai investigar problemas de segurança. Alterações climáticas vão custar 190 mil milhões por ano à Europa. Destaque também para o BES. Empréstimo da PT ao GES abre guerra no Brasil. Administradores da Oi saem por não terem sido ouvidos. António Costa recusa discutir política de alianças futuras. Ainda também Papa não vai de férias. Protocolo do Vaticano também não. Um estudo, então, também aqui é destaque no Jornal I. Sistema Público de Pensões tem os dias contados, podemos ler. Ainda aliados de Hugo Chávez pedem cabeça de Nicolás Maduro. E também a maior exposição a solo de Vils abre amanhã no Museu da Eletricidade, em Lisboa. E passamos agora para o Jornal de Negócios. Jornal de Negócios, novo líder do BES tem de vir de fora. Presidente do banco e administrador financeiro são externos à equipa. Desconfiança dificulta a venda de ativos do Grupo Espírito Santo. O GES tem à venda 100% da seguradora Tranquilidade e ainda memorando da fusão PT-Oi pode ser revisto por causa do BES. Destaques então aqui no Negócios para a crise no BES. Ainda autoestradas, governo estuda sistema de pagamento de portagens através de vinhetas. Recomendações do Parlamento para PPP já estão na lei. Função Pública, Tribunal Constitucional e Inspeção do Trabalho aceitam 35 horas. Na dívida, emissão em dólares garante valor da última tranche da Troika. E no Parlamento, oposição e maioria num debate com 2 Estados da nação. E passamos agora para o desporto, com o Jornal O Jogo. Jornal O Jogo que faz manchete com o Benfica. Guilavogui Vieira tenta o segundo round. Preço impediu a contratação do Trinco em 2013. Época negra no Atlético de Madrid reabre a porta. Empréstimo com opção de compra é o objetivo. Ainda médio ofensivo do Bahia, esperado até ao final da semana. Talisca por 5 anos, pode ler-se. Também destaque para o Sporting, aquisição mais cara e vínculo mais longo para o escocês. Bruno apostou forte em Gold. Marco Silva arranca com 7 excedentários. Também o Estoril merece destaque, 2 trunfos para Couceiro, trio central Diego Carlos e extremo Fernandinho assinam por 2 épocas. Também o Porto é destaque do jornal O Jogo, o Rolando está de regresso, pode ler-se acompanhado então com a imagem do jogador. Central vai ser reintegrado e tem fortes hipóteses de ficar na equipa. Dragões começam hoje a trabalhar. Ainda Oliver, sou sortudo por estar neste clube. Ainda também chamada de manchete para Braga, acordo iminente pelo médio setubalense Pedro Tiba. Boa Vista, médio Anderson Carvalho junta-se a Idris e Correia. No Vitória de Guimarães, extremo húngaro Balaz vai ser reforço e motores Félix da Costa, pioneiro na Fórmula Elétrica. Destaques então dos jornais nacionais de hoje, quinta-feira, 3 de julho. Passamos agora para as principais notícias no Jornal Regional. A Inspeção-Geral de Finanças detectou irregularidades no valor de 25,8 milhões de euros
no pagamento de salários, suplementos, trabalho extraordinário e outros benefícios a trabalhadores de serviços e organismos da Administração Central que foram alvo de 8 auditorias durante o ano passado. Estes dados fazem parte dos documentos que acompanham a Conta Geral do Estado de 2013, divulgados ontem. O montante mais significativo está relacionado com a atualização do suplemento por serviço das Forças de Segurança, que representou um pagamento em excesso que rondou os 13,6 milhões de euros. Já os pagamentos em excesso de suplementos remuneratórios que não eram devolvidos ou que excederam os limites legais ascenderam aos 4 milhões de euros em duas entidades auditadas. Destaque também para a elevada dependência de prestadores de serviço para assegurar funções de emergência médica com custos que ascenderam a 1,3 milhões de euros. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O metro da cidade do Porto vai começar a circular durante toda a noite, sem interrupções aos fins de semana durante a época de verão. A medida pretende facilitar os acessos à Baixa do Porto e, ao mesmo tempo, retirar os carros da zona mais movimentada da Invicta. O novo horário do metro arranca em breve. O Porto será, assim, a primeira cidade portuguesa a oferecer um serviço noturno regular do metro. O projeto piloto está a ser negociado desde abril entre a Câmara Portuense e a operadora estatal e agora vai mesmo avançar. A Câmara do Porto aprovou por unanimidade a proposta levada à reunião de Câmara pela CDU de avançar com o projeto da cafetaria na Rotunda da Boa Vista. Num prazo de 6 meses, o concurso de exploração para a concretização do projeto deve avançar. Já há muito que a CDU tenta implementar esta cafetaria na Rotunda da Boa Vista e desta vez o projeto foi aprovado e vai mesmo desenvolver-se. Uma outra medida proposta pela CDU foi aprovada pela Câmara do Porto. O partido recomendou ao município a criar um boletim estatístico sobre o parque de habitação social da autarquia e sobre as condições socioeconómicas dos moradores. A medida foi aprovada, uma vez mais com unanimidade. O Parque da Cidade do Porto vai receber uma caminhada solidária onde sorrir é obrigatório. Às 10 horas de domingo, dia 6 de julho, os participantes da caminhada Porto a Sorrir vão percorrer 5 km em prol do grupo Ação Social do Porto. A organização promete um percurso cheio de energia, alegria e sorrisos. O exercício físico estará aliado a várias surpresas, como tropeçar em flash moves ou dar as mãos a quem está mais perto. As inscrições têm um preço de 13 euros para amigos do Grupo Ação Social do Porto e 5 euros para o público geral, sendo que as crianças até aos 10 anos não pagam. A última edição da Caminhada Solidária Porto a Sorrir contou com aproximadamente 300 pessoas. Este ano são esperadas ainda mais participantes. 14 anos depois, a loja Tubitec reabre com o objetivo de fomentar o gosto pela música e pelos discos. O centro da cidade do Porto contará novamente com uma loja clássica de discos dedicada 100% à música. A Tubitec foi fundada em 1981 e encerrada em 2000 e agora volta a abrir portas em 2014. Negociações marcadas por cortes nos salários, privatizações, aumentos de impostos e emigração. Portugal tem agora menos 332 mil postos de trabalho. 130 mil pessoas emigraram nos últimos 3 anos. Com a chegada do fim do programa de ajustamento financeiro, fazemos agora um balanço da austeridade. Foi em 1977 que o Fundo Monetário Internacional socorreu pela primeira vez Portugal. Regressou 6 anos mais tarde. Em 1977, ainda Ramalhianes era o Presidente da República e Mário Soares o Primeiro-Ministro do Governo Constitucional. Com a taxa de desemprego a rondar os 7%, a inflação crescente e o escudo desvalorizado, o FMI interveio pela primeira vez na economia portuguesa. Consigo trouxe a redução de salários e a subida de impostos. Em 1983, Mário Soares era novamente o Primeiro-Ministro, naquele momento à frente do governo com o PPD-PSD de Mota Pinto. Com uma taxa de desemprego acima dos 11% e com uma dívida externa bastante elevada, devido à subida das taxas de juros internacionais, o FMI impôs, ao Bloco Central da altura, cortes na função pública, aumentos dos preços e cortes nos subsídios de Natal.
Uma realidade conhecida de novo em abril de 2011. Mas recuemos ao início desse ano. Ainda no poder, José Sócrates negociou um resgate com Bruxelas, numa tentativa de manter o FMI longe. Apresentou então o PEC 4, que incluía medidas de austeridade a aplicar numa tentativa de, pela quarta vez, endireitar as finanças públicas. No entanto, Pedro Passos Coelho, já líder do PSD, e juntamente com a restante oposição, chumbam o PEC 4. A 23 de março, José Sócrates demite-se do governo e o Presidente da República convoca eleições para 5 de maio. O PSD ganha e coliga-se ao CDS-PP para obter uma maioria parlamentar. O chumbo do PEC 4 e os juros acima dos 8% aceleraram o pedido de ajuda financeira que traz uma nova política de austeridade, com menos dinheiro e mais impostos. As famílias e as empresas passam a depender do financiamento de instituições internacionais. Enquanto país integrante da União Europeia e sob o domínio da Troika, Portugal está agora sob duplo controlo. A Troika é formada por 3 elementos: a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional. 78 mil milhões de euros foi o valor global do empréstimo feito a Portugal. Dinheiro que foi transferido para o país através de várias tranches financeiras que estavam dependentes de 12 avaliações feitas pelos técnicos da Troika em visitas regulares a Lisboa. Os 3 anos de Troika em Portugal obrigaram a duras negociações, à revisão e formulação de novas leis que cumprissem com o memorando assinado entre as entidades internacionais e o PS, o PSD e o CDS-PP. Durante os 3 anos de Troika, o executivo governado por Passos Coelho foi acusado diversas vezes de má gestão das expectativas e de péssima comunicação. A 7 de setembro de 2011, nasce a primeira grande medida de austeridade anunciada por Vítor Gaspar. 50% da sobretaxa no subsídio de Natal de todos os trabalhadores, quer do setor público, quer do privado, e pensionistas. Logo a seguir, em 2012, a função pública e os pensionistas veem os seus subsídios de férias e de Natal cortados. Um ano depois, a coligação treme com a primeira crise política. É o tema quente da TSU, a taxa social única, que faz esmorecer-se social-democratas e democratas cristãos. Mais tarde, em setembro de 2012, Passos Coelho anuncia o aumento das contribuições dos trabalhadores para a segurança social e a descida da contribuição das empresas. No mesmo comunicado, é afirmado que Paulo Portas concordava com estas medidas. Posteriormente, e após diversas manifestações, este desmente as afirmações de Passos Coelho e o governo quase cai. Com o fim da polémica TSU, aumentam os impostos previstos no Orçamento de Estado para 2013. A coligação e o clima de instabilidade davam vida a manifestações onde se ouvia Grândola Vila Morena, como símbolo de contestação para o governo. Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. A crise continua a aumentar e acentua-se ainda mais com a saída de Miguel Relvas, que revelava problemas com a sua licenciatura e começava a ser descredibilizado. Passos Coelho escolhe para o substituir Miguel Poiares Maduro. A 7ª e mais difícil avaliação da Troika deu aso à nova crise política na coligação. Com a necessidade de cortar na despesa do Estado, o Governo anunciou uma contribuição de sustentabilidade a aplicar sobre os pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. A 1 de julho de 2013, depois das polémicas informações sobre swap, Vítor Gaspar demitiu-se e foi substituído pela Secretária de Estado e do Tesouro, Maria Luísa Albuquerque. Com a saída de Vítor Gaspar, Paulo Portas passa a ser o número 2 de Pedro Passos Coelho, seguido de Maria Luís, a terceira na hierarquia formal do governo. Na sequência desta instabilidade, demite-se o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas. Apresenta como causa da sua demissão a nomeação de Maria Luísa Albuquerque
para a pasta das Finanças depois da saída de Vítor Gaspar. Apesar de ter anunciado que a sua saída era irrevogável, Paulo Portas permaneceu no governo e assumiu o cargo de vice-primeiro-ministro. Para Passos Coelho, este novo cargo representa uma parte da solução da crise governamental que se fazia sentir. A reforma do Estado, que vinha a ser adiada desde os primeiros 2 anos de governo, é agora apresentada. O guião que Paulo Portas havia feito é apresentado em outubro de 2013 e propõe medidas como, por exemplo, cortes nas estruturas do Estado, a privatização das escolas, a reforma do IRC, a regulamentação do mapa judiciário, o regime excepcional para reabilitação urbana e o novo regime jurídico de acesso ao exercício de atividades de comércio, serviços e restauração. Um guião, entretanto, adiado pela falta de consenso entre o governo e o maior partido da oposição. No memorando de assistência financeira, o governo comprometeu-se a acelerar o processo das privatizações. Ficaram abrangidos os transportes, nomeadamente a ANA Aeroportos de Portugal, TAP e CP Carga, e a energia, neste caso a Galp, a EDP e a REN. No caso das comunicações foram privatizados os Correios de Portugal e os seguros da Caixa Seguros. A presença do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu levaram pessoas a regressar aos campos para cultivarem os seus próprios alimentos. Perante a crise e as dificuldades económicas, a procura pela produção agrícola aumentou significativamente. A taxa de desemprego afeta mais de 15% da população ativa e foram destruídos 332 mil postos de trabalho nos 3 anos de Troika. As medidas de austeridade apresentadas fizeram com que as pessoas tivessem mais dificuldades em suportar as despesas básicas, como a alimentação, a água, a luz e o gás. É 17 de maio que a Troika sai e não deixa mais nenhum programa nem linha de apoio. Não é um adeus, antes um até já, uma vez que periodicamente a Troika continuará a visitar Portugal. Prevê-se que Portugal seja o país que vai sair do resgate financeiro com menos população devido à imigração que se acentuou nos últimos anos. Esta situação é inédita entre os países mais pressionados para mudar os seus defeitos orçamentais. Aliás, sabe-se que entre 2011 e 2014 imigraram cerca de 130 mil pessoas e que a taxa de desemprego da população ativa ronda aos 15%. As perdas demográficas atuais dificultam o avanço da economia. Os jovens que fazem parte dos quadros técnicos e científicos optam cada vez mais por ir à procura de melhores oportunidades e salários no estrangeiro. A atual vaga de imigração poderá servir como forma de escapar à crise, mas poderá trazer graves problemas no longo prazo ao país. Com a fuga de cérebros, o país ficará menos produtivo e competitivo. Falta de competitividade, elevado endividamento e imigração são os 3 fatores que podem fazer com que a crise se perpetue num país que não é para novos, que mantém uma taxa de desemprego a rondar os 35%, que não é para velhos, que perderam parte das pensões e reformas nos últimos anos, não é para a classe média que tende a desaparecer. Um país que ainda assim tem um futuro a ser cumprido. Segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, a despesa com subsídios de desemprego, registada em maio, de 188 milhões de euros, foi a mais baixa desde há mais de 3 anos. Os números do desemprego em Portugal mostram que em abril tivemos a segunda maior descida homóloga da União Europeia, de 17,3% para 14,6%. E no mês a seguir, segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, a despesa com subsídios de desemprego foi a mais baixa registada desde há 3 anos. A Unidade Técnica afirma que os 188 milhões de euros gastos no 5º mês do ano são o menor valor mensal desde outubro de 2011. Escrevem ainda os técnicos que também se registaram reduções nas despesas com o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, o abono de família e o subsídio de morte. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental nota que dos 533 milhões de euros da dotação provisional deste ano, o Estado já gastou 85 milhões, despesa feita, sobretudo, nos custos com pessoal nos Ministérios da Justiça e da Educação. Fazemos agora um breve intervalo no Jornal Regional.